Bom dia, uma excelente semana. Que Deus te abençoe muito durante essa semana. Hoje é dia de 4 de maio e estamos a 216 dias de oração. Hoje finalizamos 1 Crônicas. A leitura de 1 Crônicas 26, 27, 28 e 29. No 26, Davi continuou falando sobre os deveres dos guardas em relação às portas, os tesoureiros, dos comandantes militares do exército, dos líderes das tribos, e ele vai dando instrução de um por um. A partir do 28, ele chama os oficiais de Israel e o seu filho Salomão. E ele fala que, porque ele é um homem de guerra, que derramou muito sangue, ele não poderia construir o altar do Senhor, o templo do Senhor ele não poderia construir, mas que ele tinha separado todo o melhor que ele tinha, todas as coisas que eram importantes e boas para que Salomão construísse o templo do Senhor. Então ele fala que Deus escolheu Salomão para ser seu sucessor no trono e para reinar para todo sempre. É interessante que ele fala assim que ele dá alguns conselhos para Salomão obedecer todos os mandamentos de Deus, servir de todo o coração e com a alma alegre, pois o Senhor vê os nossos corações e reconhece todos os nossos planos, os pensamentos, e se você buscar o Senhor, você vai encontrar. Mas se você rejeitar também, o Senhor vai te abandonar. Ele fala para levar isso muito a sério. E ele fala várias vezes, seja forte, faça o trabalho. Mas na frente, seja forte, corajoso, faça o trabalho. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor nosso Deus, meu Deus, está com você. E aí ele faz ofertas, né? As ofertas todas para o templo, para a construção do templo. Ele tira dos tesouros pessoais dele tudo que tinha de tesouro pessoal dele para dar para a construção do templo. E o povo se alegra muito com isso. O povo se alegra com as ofertas, pois as entregou ao Senhor voluntariamente de todo o coração. E o rei Davi também se encheu de alegria. Aí Davi louva ao Senhor, ele faz um cântico, falando que o Senhor está acima de tudo, acima de qualquer coisa, que tudo vem do Senhor, que Deus examina o nosso coração e se regozija quando encontra no nosso coração integridade e boas intenções. E ele pede para todos manterem um coração sempre leal a Deus, que louvem ao Senhor. E aí todos se ajoelham ali diante de Deus, agradecem a Deus pela presença do rei, né? Porque era um bom rei. Eles fazem holocaustos, fazem ofertas ali na presença de Deus e ungem Salomão. E quando ungem Salomão, a partir dali, tudo que Salomão faz é bem sucedido. E faz um resumo sobre o reinado de Davi, falando assim que Davi, filho de Jessé, reinou em Israel por 40 anos, que ele morreu em boa velhice, depois de desfrutar uma longa vida, cheia de riqueza e honra, e que seu filho foi o seu sucessor. E termina o livro de 1 Crônicas desta forma. A partir de amanhã nós começamos 2 Crônicas. Hoje eu quero desejar essa bênção que Davi desejou para o filho dele, no sentido de que nós possamos ser abençoadores, que nós possamos abençoar o povo, abençoar assim como Davi abençoou, assim como Salomão abençoou todo o povo e foi abençoador em tudo que ele fazia ali, ele era abençoador. Então, assim, ele era um homem generoso. Tanto Davi quanto Salomão eram homens generosos. Que nós possamos ser generosos e abençoadores. Amém? Paizinho amado, muito obrigada por essa semana. Eu me coloco na tua presença, Senhor, te agradecendo, porque o Senhor tem cuidado de nós. E eu quero profetizar, declarar sobre eu e toda a minha casa, toda a minha família, que nós somos abençoadores, que nós somos generosos na tua presença. Senhor, cuida, Senhor, meu Deus, para que nós possamos ser sempre abençoadores, sempre dar mais do que receber, que nós possamos, Senhor, meu Deus,
ter muitas condições para abençoar pessoas, que nós possamos ser prósperos, assim como Davi foi, prósperos assim como Salomão foi, para que nós possamos abençoar e ser generosos como eles foram. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã.